que fazer quando a culpa nos prende em correntes invisíveis? Como seguir em frente quando os nossos erros do passado parecem nos perseguir? O peso da culpa ele pode nos sufocar e muitas vezes achar que não há mais esperança. Mas há uma esperança. Há sim uma esperança. E nesse vídeo eu quero falar um pouquinho para vocês sobre onde está essa esperança e como se livrar desse peso que vem cada vez mais te afundando e te deixando mais triste. Então fica comigo até o fim desse vídeo, que eu vou te trazer algumas soluções sobre como se livrar desse peso que está te sufocando. Oi, meu nome é Amanda Silveira, aqui nesse canal eu falo sobre Jesus, sobre a Bíblia, sobre aplicações práticas para o dia a dia. E o tema de hoje é culpa, o peso da culpa. O que é a culpa? A culpa ela pode ser um sentimento que nos aprisiona. Só que a definição dela, de fato, é que é um sentimento ou um estado emocional resultante de alguma preocupação com algo que a gente fez errado. Pode ser errado com outras pessoas, errado consigo mesmo, quando quebramos algo moral ou espiritual. E aí isso gera esse peso em nós, essa culpa. Só que essa culpa, ela pode ser saudável, nos levando ao arrependimento e à restauração, porém, ela pode ser destrutiva, o que te impede de seguir adiante e se torna um fardo para você no seu dia a dia. A culpa, então, ela pode ser um alerta de consciência e que, quando não bem resolvida, se torna um fardo. Um exemplo disso é Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. Ele sentiu culpa e, ao invés de correr aos braços de Jesus e se arrepender, ele teve apenas o remorso, foi consumido pelo desespero e se matou. Diferente de Pedro. Pedro, ele sentiu culpa? Sentiu. Só que após negar Jesus, ele chorou amargamente, mas ele encontrou perdão e restauração. Existe um tipo de culpa que é a culpa, vamos pegar aqui o exemplo dos fariseus. É uma culpa imposta. Quando as pessoas colocam algo sobre você, fazem você se sentir culpado por algo que você não fez ou que já resolveu ali diante de Deus. Um exemplo disso é a religiosidade falsa dos fariseus, né? Quando você não cumpria as leis determinadas por eles, você acabava se sentindo culpado, mas isso não é uma culpa sua, é algo que foi imposta em você. E qual que é o perigo dessa culpa não tratada? Quando nós não tratamos a culpa, nós conseguimos nos afastar de Deus. Olha isso, eu falei nós conseguimos. Porque quando nós não decidimos entregar essa culpa para Ele, para o nosso Senhor, nós nos afastamos dele. Porque a gente não consegue, por exemplo, ler a Bíblia. Quando tem muita culpa em nós, há uma trava nos nossos olhos. É como se a gente estivesse cego espiritualmente. E aí nos faz sentir indignos e pode até nos levar à depressão, isolamento. Então essas pessoas, elas se sentem tão culpadas que elas acham que não podem ser perdoadas e não podem ser felizes. Eu já passei por isso. E assim, eu acredito que eu venho sendo tratada pouco a pouco sobre isso, mas gente, teve uma época que eu achava que eu não merecia ser feliz, que ninguém ia me valorizar, que eu não ia encontrar ninguém. Enfim, só culpa, culpa, culpa em cima de culpa, por conta de atitudes que eu mesma tive. Não porque colocaram em mim ou porque era uma culpa falsa, mas era algo que eu coloquei em mim. Só que a culpa também, gente, ela pode, trazendo uma perspectiva bíblica, ela pode nos proporcionar um arrependimento genuíno. Se a gente for ler 2 Coríntios 7,10, diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então, essa tristeza desse arrependimento genuíno através da culpa que Deus produz em nós, que Deus nos entrega, ela vai produzir esse arrependimento que vai nos levar à salvação. E qual que é a passagem bíblica que eu quero falar para vocês? Que é assim, quebra qualquer argumento para a gente não levar essa culpa sobre nós. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos analisar isso aqui. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. O que é uma pessoa que está em Cristo Jesus? Uma pessoa que está em Cristo Jesus é aquela pessoa que permite com que o Espírito Santo transforme a sua vida. É aquela pessoa que entrega a sua vida para Jesus. É aquela pessoa que vive em obediência, obedece a palavra do Senhor, vive conforme os princípios bíblicos.
vive o que aqui fala para viver. E ela anda segundo o Espírito, não segundo a carne. O que quer dizer isso? Uma pessoa, de fato, que é guiada pelo Espírito Santo. Ela não age no impulso, ela não age conforme os seus desejos carnais. E isso é algo que é uma luta constante, é uma luta diária. É matar o seu velho homem todos os dias ao levantar. É falar, Senhor, mata a minha carne. Eu não aguento viver pela carne, que eu viva pelo Espírito. É esse o nosso pedido. Então nós devemos andar em espírito e não segundo a carne. Porque nós que estamos em Cristo Jesus, não há mais nenhuma condenação. Tudo já foi pago lá na cruz do Calvário. Quando Jesus morreu pelos nossos pecados, toda a condenação que estava sobre nós foi rompida. Não há mais nenhum tipo de condenação. Acabou. Então, por que nós fazemos isso? Muitas vezes o próprio inimigo lança setas na nossa cabeça. Só que a gente não consegue enxergar esse refúgio no Senhor. Quando a gente não enxerga esse refúgio no Senhor, é aí que essa culpa vem sobre nós. Só que aí Satanás vem e acusa. Por quê? Porque ele é um acusador. Ele ama acusar você de coisas que você já cometeu, já foi perdoado por Jesus lá na cruz, lembra? Então, já foi perdoado. Só que aí Satanás vai jogando setas, você vai dando algumas brechas, e aí ele vai e entra e escancara a porta, porque ele não pode ver uma brecha que ele sai metendo o pé mesmo. Lá em Apocalipse 12:10 diz assim: Então ouvi uma forte voz no céu que dizia: Agora chegaram a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Porque o acusador de nossos irmãos já foi expulso, ele que de dia e de noite os acusava diante do nosso Deus. Olha isso aqui, gente. O acusador já foi derrotado. Ele é um derrotado. Então, por ele já ser um derrotado, o que ele quer fazer? Ele quer te levar cativo a ele. Porque você já foi liberto, você era escravo do pecado, mas em Cristo Jesus, que não há nenhuma condenação mais, você foi liberto. E aí ele vai e joga essas setas e quer fazer com que você caia, com que você se perca. Porque como ele já é um derrotado, ele sabe o fim dele, ele quer fazer com que o seu fim seja o mesmo que o dele, que seja no lago de enxofre. Só que Deus não quer que a gente viva preso à culpa, muito pelo contrário. Nós recebemos o seu perdão. Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Ele quer que a gente siga em frente, assim como Romanos 8:1 fala. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque nós somos guiados pelo Espírito Santo. Essa é uma resposta para a culpa. Ela foi removida em Cristo Jesus. Amanda, como eu posso fazer para me libertar desse peso da culpa? Primeiro, você precisa aceitar o perdão de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Se Deus já te perdoou, por que você ainda não perdoou? Por que você não se sente digna desse perdão? O Todo-Poderoso, o Santo, o Altíssimo, o Senhor dos Exércitos, Ele já te perdoou. Primeiro, você precisa aceitar o perdão de Deus e você precisa perdoar a si mesmo. E isso é algo que Satanás não quer. Ele quer que você viva em condenação, porque ele já foi condenado, né? Ele é bem condenado. E Jesus veio para te trazer libertação. Então, quando você envolve o aceitar o perdão de Deus, você perdoa a si mesmo e você entrega toda essa condenação e deixa lá na cruz do Calvário, porque não há mais nenhuma condenação sobre você. O que mais você pode fazer para se libertar desse peso? É olhar para o alvo. Não olhe para trás. Filipenses 3:14. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo. O nosso alvo, gente, é Jesus Cristo. O nosso alvo é o reino celestial, sabe? Esse é o nosso alvo. Nós precisamos nos aperfeiçoar nele. E um outro ponto para você se libertar desse peso da culpa é crer na sua nova identidade em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nós não somos definidas pelo nosso passado, mas sobre o que Deus diz sobre nós. E através de Cristo Jesus, nós somos filhas de Deus. Através de Cristo Jesus, nós somos perdoadas. E através de Cristo Jesus, não existe mais nenhuma condenação sobre nós. Então, deixa esse peso, liberta ele, porque quem tem o poder de nos libertar de tudo isso já pagou um alto preço lá na cruz. Então, nós não precisamos mais deixar de nos perdoar,
trazer todos os nossos pecados à tona, porque isso é seta que o inimigo vem lançando. Você já foi perdoada, não existe mais culpa alguma sobre você. E eu quero trazer um exemplo do amor de Deus mais lindo, que é sobre o filho pródigo. Tem um vídeo aqui no meu canal sobre essa passagem, né, o filho pródigo. Eu vou deixar aqui no fim do vídeo, ou aqui embaixo na descrição, em algum lugar vai aparecer, para que você veja esse vídeo. E essa passagem, ela representa muito o amor de Deus por nós. Quando o Pai nos espera, sabe? O filho, ele pecou, ele se afastou. Só que ele lembrou, nossa, o meu pai, ele vai me ajudar. Só que aí que tá, ele foi com uma mentalidade de escravo. Só que ele chegou lá, ele é filho e continua sendo filho. Então Deus, ele não nos rejeita quando nós nos arrependemos verdadeiramente. Que foi o que aconteceu com o filho pródigo. Ele se arrependeu verdadeiramente. Então, ele vai nos receber de braços abertos, ele vai nos receber com amor e vai nos restaurar, vai nos trazer a nossa verdadeira identidade, que é de filha. Então a culpa, ela pode ser uma prisão emocional, algo que te impede de aceitar o perdão e a graça de Cristo. Porém, gente, ela pode ser um instrumento de renovação que te leva a buscar a Deus, que te leva ao arrependimento genuíno, ao arrependimento de mudar totalmente a rota. E entenda que o segredo é você conseguir distinguir qual é a culpa que vem de Deus, que é para sua restauração, e qual é a culpa que vem do inimigo, aquela seta, sabe, para condenar. E aí, quando vier essas coisas na sua mente, lembre-se de Romanos 8:1. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque através de Jesus Cristo, nós somos restauradas, purificadas. E através do Espírito Santo em nós, nós conseguimos nos mover em santidade. Quando nós permitimos com que Ele haja plenamente na nossa vida. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, porque a culpa ela é algo que vem destruindo as pessoas, né? Corroendo. Só que lembre-se que Jesus já pagou tudo por nós e não existe mais nenhuma condenação sobre a gente. Um beijo e até o próximo vídeo.